Trisha olhou para o bilhete pela 10ª vez, a caligrafia estava legível, mas o conteúdo era devastador. Trisha, sinto muito, mas não posso continuar assim. Me apaixonei por outra mulher e hoje ela e eu estamos partindo para outra cidade. Não nos procure. Diga às crianças que as amo. Heitor. A mulher afundou lentamente na cadeira, mexendo no bilhete como se aquele pequeno pedaço de papel pudesse oferecer algum conforto. Não pode ser, murmurou ela baixinho. Havia notado algo estranho em Heitor ultimamente, mas não queria acreditar. É verdade que a esposa é a última a saber da infidelidade do marido. Ele costumava dizer que trabalhava duro, que estava cansado, ficava fora até tarde e desaparecia o fim de semana inteiro. Até as crianças pareciam suspeitar de algo, especialmente o mais velho, Zacarias, que agora tinha 14 anos. Trisha sabia que, com essa idade, ele entendia que os pais não se amavam e estavam juntos apenas por necessidade. No entanto, diante das crianças, a mulher mantinha a farsa de uma família feliz. Papai só trabalha muito, ela respondia às perguntas deles, sorrindo para tornar tudo mais convincente. Ela notou a expressão cética de Zacarias, mas ele não a questionou mais, provavelmente para poupar os irmãos mais novos ou talvez porque acreditava que os adultos resolveriam por conta própria. Trisha há muito tempo era atormentada por suspeitas e fazia o possível para ignorá-las. Encontrou longos fios loiros no carro do marido, mesmo que seu próprio cabelo fosse castanho escuro e estivesse curto. Apenas dando uma carona para uma colega de trabalho, explicou sua descoberta suspeita. Também racionalizou o cheiro do perfume de outra mulher em suas roupas, as mensagens tarde da noite e os olhares evasivos de seus amigos. Por quê? Pensou ela, segurando o bilhete nas mãos. Por que eu justifiquei quando tudo estava tão óbvio? Mas o motivo era simples, ela estava acostumada a confiar nele, ou talvez nunca tivesse mentido para Heitor, nem mesmo sobre assuntos menores ao longo de seus 15 anos de casamento. Ou talvez ela apenas tivesse medo de arruinar o mundo estável que construíram ao longo dos anos. Não mexa com o problema até que o problema mexa com você, costumava dizer a avó de Trisha. Trisha fez exatamente isso, fingindo que tudo estava como sempre foi, até que Heitor deu o primeiro passo. Mãe, o que vamos ter para o jantar hoje? Perguntou Zacarias, espiando a cozinha. Ele tinha um talento para perceber o humor dela e imediatamente percebeu que algo estava errado. Trisha se encolheu, tentando esconder o bilhete, mas seu filho o arrancou de suas mãos. Depois de ler por alguns segundos, ele suspirou maduramente, como se estivesse preparado para essa situação há muito tempo. Entendi. Você já ligou para ele? Por quê? O que você quer dizer? Porque o quê? Respondeu o filho mais velho, sentando-se ao lado dela. Entre todas as crianças, ele se parecia mais com Trisha, com cabelos castanhos escuros, olhos verdes expressivos e um nariz reto e arrumado. Mas, ao contrário da gentil Trisha, Zacarias era sério e sábio além de sua idade, como se estivesse se preparando para assumir o papel de chefe da família. Você vai ter que discutir sobre divórcio, pensão alimentícia e quem vai pagar pelo apartamento. Ainda temos uma hipoteca pelos próximos 5 anos. Você provavelmente está certo. Devo falar com ele sobre isso. É só que eu não acredito que seja real ainda, disse seu filho, colocando a mão sobre a dela. Eu entendo, mãe. Isso é muito difícil para você agora, mas ambos sabíamos que isso ia acontecer em algum momento. Há quanto tempo ele está te traindo? 3 anos? 5 anos? Trisha recuou. Eu não sei, e vamos evitar discutir isso. É melhor você chamar sua irmã e seu irmão para o jantar, disse Zacarias, levantando-se. Ok. Você não vai contar a eles ainda, certo? Não, vou entrar em contato com seu pai primeiro, respondeu Trisha, amassando o bilhete e jogando-o no lixo. No entanto, apesar de seus esforços, Heitor não atendeu a nenhuma ligação ou mensagem no trabalho. Trisha foi informada de que ele havia renunciado alguns dias atrás. Ela também ligou para alguns de seus amigos, mas eles não sabiam de nada. A mulher olhou pensativamente pela janela. As crianças estavam dormindo, dando-lhe tempo para ponderar sobre seus próximos passos. Depois que Alicia, sua filha mais nova, nasceu há 7 anos, ficou claro que Trisha não poderia trabalhar por um longo tempo. Qual é o sentido? Perguntou seu marido. Mesmo que você trabalhe em turnos duplos no hospital, seu salário não cobrirá os gastos com babás, limpeza e comida.
Alguém precisa cuidar das crianças em casa enquanto você está no trabalho. Trisha suspirou, reconhecendo que as enfermeiras não eram tão bem pagas. Por que você não foca na casa e nas crianças? Tenho certeza de que vamos nos virar financeiramente, aconselhou seu marido, e ela seguiu o conselho dele e renunciou ao hospital onde havia trabalhado por muitos anos. Havia escassez de enfermeiras, e sua natureza responsável e cuidadosa era muito valorizada, tornando sua partida uma perda significativa. Ela não queria sair, gostava do seu trabalho, mas equilibrá-lo com o cuidado do marido e dos filhos era desafiador. Depois de deixar o emprego, Trisha inicialmente se sentiu perdida. Agora, suas manhãs eram passadas levando Alice e Ricardo para a creche e Zacarias para a escola. Então ela ia ao mercado, lavava a louça, arrumava os brinquedos, lavava a roupa, varria e passava pano no chão. Quando o almoço estava pronto, era hora de buscar os mais novos na creche. Pegar Zacarias na escola costumava fazer parte de sua rotina, mas uma vez que Ricardo começou a frequentar a creche, Zacarias protestou. Eu sou um adulto agora, disse a mãe. Posso ir para a escola sozinho? Você só tem 9 anos, objetou Trisha. Zacarias apenas franziu as sobrancelhas teimosamente. A escola fica perto de casa, você já tem 2 filhos para buscar na creche e depois tem eu. Tenho vergonha de andar com minha mãe como uma criança pequena, disse ele, e sua mãe concordou. Com o tempo, Trisha se adaptou à rotina de vida doméstica e mal se lembrava de seus dias de trabalho. A renda de Heitor era suficiente, e ele ficava contente em voltar para casa limpa, jantar quente e crianças bem cuidadas depois do trabalho. E sua esposa não cheirava mais a iodo e outros remédios. No entanto, agora Trisha estava perdida sobre o que fazer. Não trabalhava há 7 anos. Ainda tinham alguns anos para pagar a hipoteca do apartamento. O dinheiro que ela tinha poderia durar 1 ou 2 meses se cortassem todas as despesas. Ela esperava que Heitor caísse em si e ligasse, mas tinha um pressentimento de que isso não aconteceria. O que ela deveria fazer então? Onde conseguiria dinheiro? Trisha não tinha ninguém para ajudá-la. Não conhecia seu pai, e sua mãe faleceu há 5 anos. Preciso encontrar um emprego, pensou Trisha, enquanto a mulher sentada à sua frente olhava novamente seu currículo. E suspirou pesadamente. Empurrou seus óculos pesados de aro metálico até a ponta do nariz. Estava quase no final do expediente e a funcionária de emprego queria resolver logo e ir para casa o mais rápido possível. Mas agora ela tinha que lidar com essa situação, uma mulher de 30 anos, mãe de 3 filhos, que não trabalhava há 7 anos, tendo sido enfermeira em um hospital. Não sei o que sugerir para você, disse a funcionária. Suponho que um trabalho diário ou até mesmo em tempo integral não seria adequado para você. Trisha suspirou e fez um gesto de desprezo. A mulher resmungou descontente. Então não tenho nada para oferecer a você. Nada mesmo. Trisha pediu esclarecimentos. Sim, respondeu ela brevemente, mas vendo o olhar desesperado no rosto de Trisha, a mulher tentou tranquilizá-la. Ainda tenho seu número de telefone. Se algo surgir, eu te ligo. Obrigada, disse Trisha sorrindo antes de sair e fechar cuidadosamente a porta atrás dela. Uma vez do lado de fora, ela entrou em seu velho Toyota preto, um carro que ela havia comprado antes do casamento. Encostada no banco do motorista, Trisha soltou um longo suspiro. Está tudo bem, murmurou para si mesma. Eu vou superar tudo isso. Mentalmente, ela contou o dinheiro que ainda tinha. Era suficiente para durar mais um mês. Ela já havia minimizado suas despesas, mas não queria comprometer as necessidades de seus filhos. No entanto, se ela não conseguisse um emprego, teria que reduzir suas atividades. Ela considerou vender seus pertences. Suas roupas e sapatos não eram particularmente valiosos, mas ela poderia penhorar suas joias, laptop e talvez a TV do quarto. Mas e depois? Ela teria que aceitar um emprego em tempo integral? E quanto às crianças, ficarem sozinhas desde manhã até a noite? Claro, Zacarias tem 14 anos, Ricardo tem 10 e Alicia tem 7. Eles não são bebês. E Zacarias vinha dizendo que podia cuidar dos mais novos, alimentá-los, levá-los para a escola, fazê-los fazer a lição de casa. Será que eu tenho o direito de colocar as responsabilidades da vida adulta sobre os ombros dele tão cedo? Mas 2 semanas depois, Trisha recebeu uma ligação inesperada.
Alô, disse cuidadosamente no telefone, um senso de apreensão tomando conta dela enquanto antecipava uma oferta de crédito ou uma história de uma transação suspeita em seu cartão. Inesperadamente, a agradável voz feminina do outro lado da linha a surpreendeu. Olá, meu nome é Mary Austin. Seu número foi me dado pelo serviço de emprego. Você ainda está procurando por um emprego? Sim, respondeu Trisha rapidamente, envergonhada por sua própria impulsividade. Ótimo, disse a mulher, parecendo genuinamente satisfeita. Diz aqui que você tem muitos anos de experiência como enfermeira e trabalhou com pacientes gravemente enfermos. Isso está correto? Trisha confirmou. Gostaria de perguntar se você consideraria uma posição como cuidadora. Trisha hesitou por um momento. Nunca havia trabalhado como cuidadora, mas ela raciocinou que não poderia ser muito mais difícil do que a enfermagem. Se ela conseguisse cuidar de uma ala inteira, certamente poderia lidar com uma pessoa gravemente doente. Eu precisaria saber todas as condições primeiro, respondeu cautelosamente. Claro, vou te dizer tudo, prometeu Mary Austin. Seria conveniente para você vir ao meu escritório amanhã de manhã às 10 horas? Sim, claro. Ótimo. Vou te enviar o endereço por mensagem. Vejo você amanhã. Estarei te esperando. Adeus. Trisha encerrou a ligação, seu coração batia inexplicavelmente. Era cedo para comemorar, mas a faísca de esperança havia sido reacendida. Depois de deixar as crianças na escola, ela dirigiu até o compromisso. No caminho, ela relembrava possíveis respostas para qualquer pergunta que lhe fosse feita e anotava suas próprias perguntas em seu celular. O escritório ficava no centro da cidade, dentro de um enorme e moderno centro empresarial. Ao adentrar o elevador imaculado e quase silencioso, Trisha deduziu que Mary Austin deve trabalhar para pessoas muito abastadas. Boa tarde. Quem é você? Uma jovem e bonita garota, provavelmente uma secretária, cumprimentou-a na recepção. Tenho uma entrevista marcada aqui para as 10 da manhã, informou Trisha, para a posição de cuidadora. Ah, respondeu a garota, surpresa, mas logo recobrando a compostura e sorrindo educadamente. Por favor, sente-se. Vou verificar tudo. Trisha sentou-se e a secretária fez uma ligação e perguntou algo baixinho e rapidamente ao telefone. A resposta aparentemente foi positiva. Ela então se levantou, sorriu para Trisha novamente e disse, a senhorita Austin está te esperando. Por favor, entre. Trisha foi escoltada como realeza. Ela estava um pouco inquieta, duvidando que uma simples enfermeira pudesse receber um tratamento tão luxuoso. Ela até se perguntou se houve algum engano. Olá, disse Trisha brevemente ao entrar no escritório. Mary Austin era uma mulher atraente, por volta da idade de Trisha. Ela tinha cabelos pretos presos de forma arrumada em um rabo de cavalo baixo, um parcaro de óculos e vestia um terno de negócios. Boa tarde. Por favor, sente-se, ela fez um gesto para uma cadeira macia em frente à dela. Nossos registros mostram que você tem uma vasta experiência como enfermeira, incluindo cuidados para pacientes gravemente enfermos. Você também está interessada em uma posição de cuidadora? Perguntou a mulher. Isso está correto, respondeu Trisha. Bom. Eu represento os interesses de um cliente que precisa de tal cuidadora. Ele está paralisado da cintura para baixo há vários anos e sofre de várias doenças cardiovasculares, respiratórias e digestivas, explicou Mary. Trisha assentiu, mostrando que estava ouvindo atentamente. Fisicamente, seu trabalho não será cansativo. A casa inteira é adaptada às necessidades do meu cliente. Possui uma cadeira de rodas motorizada, elevadores, corrimãos, etc. As tarefas médicas serão simples, como injeções, pílulas, gotejamentos, e assim por diante. Nada que você não saiba fazer como enfermeira, continuou Mary. Entendo, disse Trisha. Mary fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras para a próxima pergunta, então perguntou, eu suponho que você tenha filhos. Trisha engoliu em seco. A partir desse momento, a mulher no centro de empregos começou a olhá-la de uma maneira que ficou claro que ela nunca conseguiria um emprego, mas não havia sentido em mentir. Eu tenho 3, respondeu Trisha. Mary assentiu pensativamente. Eles estão todos na escola e entrarão de férias em breve, certo?
Sim, em algumas semanas. Você está considerando uma opção residencial? A casa do meu cliente fica fora da cidade. Seria inconveniente para você viajar diariamente, sugeriu Mary. Trisha balançou a cabeça. Não tenho ninguém para deixar meus filhos, disse tristemente, esperando ser dispensada. Mas Mary disse, você não precisa deixá-los. Você e seus filhos vão morar juntos na propriedade, em uma construção separada e aconchegante. Eu garanto que você vai gostar. Trisha olhou para ela incrédula. Você está dizendo que podemos morar na casa do inquilino de graça? Mary sorriu. Além disso, você não precisará cozinhar. As refeições são gratuitas, assim como o alojamento. Você vai comer com o resto da equipe. Isso parece tentador, disse Trisha cautelosamente, suspeitando de alguma pegadinha. Exatamente, confirmou Mary alegremente. Gostaria de saber sobre os horários de trabalho e os salários? Perguntou Trisha cautelosamente, e Mary deslizou o dedo pela tela do tablet e o virou para Trisha, cujos olhos se arregalaram. Esse é o pagamento semanal, explicou Mary. Em uma semana, Trisha ficou ainda mais surpresa. Tanto assim, suspirou Mary um pouco humanamente, distraindo-se de sua imagem de negócios impecável. Entendo que você está esperando por uma pegadinha, e há uma, disse Trisha, pressionando os lábios juntos, assentindo lentamente e olhando questionadoramente para Mary, que retirou os óculos e massageou cansada a ponte do nariz. Meu cliente é uma pessoa única, com um caráter desafiador. Nem todos conseguem se dar bem com ele, disse Mary finalmente. Trisha suspirou aliviada. É só isso? Encontrei todo tipo de pessoa em meus anos no hospital. Não recebíamos pagamento adicional por lidar com personalidades difíceis. Não é tão simples assim. Não posso garantir um horário de trabalho estável. Basicamente, se meu cliente decidir que precisa de você às 2 da manhã, você terá que acordar e estar lá. Mas tudo o que você mencionou antes é preciso. Sim, o salário, como mencionei anteriormente, é pago semanalmente. Devido à alta rotatividade de funcionários, você e seus filhos viverão em um prédio separado e terão as refeições fornecidas. Se você ou as crianças precisarem de transporte, um carro com motorista estará disponível. Então, em troca, devo cuidar de um milionário idoso irritadiço e estar pronto para servi-lo a qualquer momento, disse Mary. Você poderia dizer isso? Respondeu Trisha. Quando podemos começar? Depois de algum tempo gasto com papelada e esperando as férias das crianças começarem, eles finalmente arrumaram suas coisas e seguiram para a propriedade do Sr. Arnaldo. Mãe, ele é algum tipo de louco? Perguntou o garoto. Estamos indo para um lugar isolado, Trisha corou, ciente de que o motorista, César, estava ouvindo. Ele tinha sido enviado pelo seu novo empregador, o Sr. Arnaldo. Ricardo, repreendeu Trisha. Não estamos indo para qualquer lugar. É um condomínio fechado. O Sr. Arnaldo é uma pessoa comum. Por favor, escolha suas palavras quando o conhecer. Este trabalho é crucial para mim. Provavelmente, o Sr. Arnaldo só vai te encontrar, interveio César. Ele não é fã de pessoas novas. Além disso, ele me instruiu a levá-los diretamente para o prédio dos fundos. Entendi, respondeu Trisha. Pouco depois, chegaram ao condomínio. Uau! Exclamou Ricardo. Se há pessoas vivendo aqui, elas devem ser muito ricas. Zacarias riu enquanto Alicia quase encostava a testa no vidro, esforçando-se para ver tudo. Uma vez que passaram por todo o condomínio, chegaram a uma grande área cercada por um elegante, porém alto, portão de ferro forjado. O motorista apertou um botão em um pequeno controle remoto preto e o portão se abriu. Estamos entrando nos terrenos da propriedade agora, comentou César. Eles seguiram por um tempo ao longo de uma estrada ladeada por árvores bem aparadas. Uma enorme casa moderna feita de vidro e metal se erguia à frente. No entanto, o carro virou à esquerda e não seguiu em direção à mansão. Alguns minutos depois, eles chegaram a uma pequena casa de madeira. Ao entrar, Trisha notou que, apesar de seu exterior compacto, a casa era surpreendentemente espaçosa por dentro. O pequeno hall de entrada levava diretamente para uma sala de estar que também servia como cozinha e sala de jantar. Um grande banheiro privativo estava disponível e, o mais importante, havia 4 quartos. Uau! Exclamou Ricardo.
Eu vou ter meu próprio quarto? Trisha sorriu. Parece que sim. No apartamento, os irmãos compartilhavam um quarto, enquanto apenas Alicia tinha o seu próprio. Zacarias olhou para sua mãe e sorriu. Ele já é um homem crescido agora, pensou Trisha de repente. Ele precisava de um quarto separado há muito tempo. Enquanto isso, César já havia trazido todas as suas coisas e disse: acomodem-se, descansem. Provavelmente vão chamá-los para o jantar em cerca de 1 hora. É quando vocês vão conhecer todos. Obrigada, César, disse Trisha sinceramente. Ele sorriu. Foi um prazer conhecer todos vocês. Espero que gostem daqui. Na hora seguinte, todos conseguiram desfazer as malas e começar a se acostumar com o novo ambiente. Mamãe, eu gosto muito daqui, exclamou Alicia, correndo até Trisha e abraçando suas pernas. Trisha sorriu e acariciou o cabelo da filha. Estou muito feliz, disse ela. Espero que vocês não fiquem entediados aqui enquanto eu trabalho. Nesse momento, bateram à porta e um homem alto, loiro de olhos castanhos, entrou na cabana. Ele estava vestido simplesmente com uma camiseta branca e calças jeans pretas, mas sua postura confiante sugeria que desempenhava um papel importante ali. Boa tarde a todos, cumprimentou. Meu nome é Marcelo. Sou assistente do Sr. Arnaldo e gerencio esta casa. Prazer em conhecê-los. Prazer em conhecê-lo, respondeu Trisha. Meu nome é Trisha, e estes são meus filhos, Zacarias, Ricardo e Alicia. Como vão? Cumprimentaram as crianças em uníssono. Marcelo sorriu. Fico muito feliz. Tenho certeza de que vocês vão animar o nosso reino sonolento. Agora, vamos todos almoçar. Ele os levou por um caminho que levava à entrada lateral da mansão. Através dessa porta, entraram em uma grande e aconchegante cozinha. Aqui estão nossos recém-chegados, anunciou uma voz alegre. Trisha viu uma mulher um pouco acima do peso na casa dos 50 anos. Sou a Julieta, disse. Sou responsável pela comida nesta casa. Por favor, juntem-se a nós à mesa. Trisha se apresentou e as crianças, e todos tomaram seus lugares à mesa. Havia cerca de 10 outras pessoas ali, todos funcionários da mansão. Eles se apresentaram para Trisha, mas ela estava tão nervosa que apenas sorriu e assentiu em resposta. Marcelo sentou-se à direita de Trisha. Não se preocupe, sussurrou ele em seu ouvido. Você vai lembrar de todos em alguns dias. Como você sabe o que eu estava pensando? Perguntou Trisha. Não é difícil. Quando consegui um emprego aqui e todos me foram apresentados, pensei a mesma coisa. Trisha sorriu. Seu medo inicial tinha diminuído. Todos pareciam muito simpáticos e amigáveis, e as crianças estavam se comportando bem. Depois do almoço, Marcelo levou Trisha para conhecer o chefe, enquanto César se voluntariou para dar às crianças um tour pela propriedade. Quando Marcelo e Trisha pararam em frente à porta do escritório, o assistente do seu empregador olhou gentilmente nos olhos dela e disse: Trisha, lembre-se de que qualquer comentário que o Sr. Arnaldo fizer não é pessoal. Ele é apenas um idoso com um passado difícil e um temperamento difícil. Por isso, estamos oferecendo um bom salário e condições de luxo. Obrigada por dizer isso, Marcelo, mas não se preocupe. Sou mais forte do que pareço, respondeu Trisha. Tenho certeza que é, sorriu Marcelo, e então bateu e abriu a porta. Finalmente, uma voz velha e rangente ecoou. Achei que fosse morrer aqui antes que qualquer um de vocês decidisse entrar. Fico imaginando por que pago um salário tão alto para todos vocês. Sentado em uma cadeira perto da janela estava um velho curvado. Trisha imediatamente pensou que ele era o tipo de personagem retratado nos livros como um velho malvado em relação a um pobre órfão. Era claro que o Sr. Arnaldo já foi um homem alto e robusto, mas a idade o tornara frágil, aproximando-o do chão. Seus ombros permaneciam largos, até um pouco orgulhosos, com seus cabelos grisalhos curtos, barba por fazer, nariz longo e lábios firmemente fechados. Com seus olhos, que provavelmente eram azuis ou verdes, agora tão desbotados que era difícil dizer, ele olhou friamente para Trisha, como se a estivesse escaneando, verificando o que havia dentro dela. Quem é? Perguntou, ignorando Trisha como se ela não fosse capaz de responder. Esta é Trisha, respondeu Marcelo. Ela será a sua nova enfermeira. Olá,
prazer em conhecê-lo, Sr. Arnaldo, disse Trisha, não querendo ficar parada esperando ser dirigida. O velho franziu o senho infelizmente, como se tivesse provado algo azedo. Sim, disse ele. Eles pioram a cada vez. Está bem, Marcelo, vamos ver como podemos trabalhar com ela depois. O assistente deu um último sorriso para Trisha e saiu sem Marcelo. Trisha sentiu-se instantaneamente vulnerável, mas estava firme em sua decisão de não deixar que seu mentor arruinasse seu humor. Ela precisava desse emprego, gostava da casa aconchegante onde estavam localizados e apreciava não ter que ir a lugar algum, e certamente não tinha planos de sair em uma semana. Então, Trisha se recompôs, sorriu e disse, bem, por onde devemos começar? Talvez eu devesse te barbear primeiro. Você parece mais um mendigo do que um milionário. Porque eu disse isso, pensou ela em horror. Eu queria discutir minhas habilidades, como sou uma enfermeira altamente qualificada. Agora ele vai me demitir com certeza. O Sr. Arnaldo ergueu as sobrancelhas espessas e inesperadamente explodiu em risos. Como um mendigo, exclamou. Bem, se é o caso, me leve ao banheiro. Onde fica o seu banheiro? Perguntou. O velho revirou os olhos. Isso sim é profissionalismo, disse, pressionando um botão no braço de sua cadeira e começou a se mover. Trisha não teve escolha senão segui-lo. O Sr. Arnaldo a levou para um quarto grande e espaçoso. Trisha teve alguns segundos para observar o ambiente e ficou surpresa com o quão convenientemente tudo estava arranjado. Ela encontrou uma capa, espuma de barbear e uma máquina de barbear. Você sabe mesmo como usar essas coisas? Perguntou o Sr. Arnaldo, duvidoso. Eu sei, respondeu Trisha calmamente. A última vez que ela usará foi há um tempo, quando ainda trabalhava no hospital. Um dos pacientes pediu para que ela o barbeasse antes de uma cirurgia no pescoço, porque ele não conseguia fazer sozinho. Suas mãos estavam tremendo. Vou conseguir, pensou Trisha. Depois de terminar seu trabalho, ela olhou para o resultado com satisfação. Pronto, disse, virando-o para o espelho. Um visual completamente diferente. O Sr. Arnaldo se viu e ficou chocado. O que você fez, sua tola? Gritou. Você não poderia ao menos deixar alguns milímetros? Por que cortou tudo a zero? Agora todas as minhas rugas e dobras estão visíveis. Pareço que estou prestes a morrer. Trisha engoliu em seco, mas decidiu não mostrar medo. É mais higiênico, disse com firmeza, e fica melhor em você, confie em mim, como mulher. O velho riu. Você já teve um homem, mulher. Você parece uma velha solteirona. Trisha ficou furiosa. Ela tinha chegado ali com um vestido simples, sem maquiagem, e o cabelo preso num rabo de cavalo. Não se preocupe, disse secamente. Eu tenho 3 filhos. Ah, de homens diferentes, disse ele, sarcástico. Bem, ele é um tipo interessante. Ele tem 3 filhos e mandou sua mulher trabalhar. Trisha apertou os lábios. Nós terminamos. Por que você o irritou tanto para que ele fugisse? Isso não é da sua conta, respondeu mais afiada do que pretendia. E o que vem depois no plano? Pegue o tablet da mesa, resmungou o velho. Deve ter um cronograma detalhado. Trisha encontrou o tablet no lugar indicado. Ela deu uma olhada e, de fato, havia muito a fazer. Parecia que o Sr. Arnaldo estava seriamente doente, julgando pelo número de comprimidos e injeções que ele precisava diariamente. Você já almoçou? Perguntou ela. Não, estava esperando por você, respondeu ele. Entendi. Trisha decidiu não responder à grosseria dele. Então, você pode descansar um pouco e eu vou preparar o soro. Agora você é um gênio, eu vejo. Ela apertou o tablet, seus dedos ficando brancos, mas não disse mais nada. Devemos começar o soro com você deitado? Perguntou Trisha, reunindo sua coragem mais uma vez. Ela perguntou a Marcelo se seu chefe tinha esposa e filhos. Até onde sei, não, respondeu ele. 100 filhos, mas ele teve 4 esposas. 4, Trisha arfou. Sim, ele se casou com a primeira esposa quando era bem jovem, acho que ela era de uma família rica. E ele estava trabalhando para o pai dela ou estavam juntos nos negócios? Não tenho certeza.
Foi um casamento por conveniência e no final eles se divorciaram. Então ele se casou com uma modelo que era 10 ou 15 anos mais jovem. Eles ficaram juntos por 3 ou 4 anos, mas ele a pegou traindo e se divorciou dela também. A terceira esposa o deixou. Ela era uma garota jovem e bonita e logo se entediou com ele. Uau, Trisha suspirou. E a quarta era uma velha amiga dele. Eles tinham a mesma idade e se conheciam há muito tempo. Eles se casaram quando tinham mais de 50 anos. Eles pareciam ter uma boa vida juntos, mas ela morreu cerca de 5 anos atrás de câncer. Que triste, comentou Trisha. Sim, aqueles que trabalham aqui há mais tempo do que o dizem que foi quando ele mudou. Ele supostamente era bastante tolerável antes. Não um anjo, é claro, mas dava para conviver com ele. Agora ele está ficando mais difícil a cada dia. É triste. Ele tem algum parente? Marcelo deu de ombros. Ele tem uma irmã que tem seus próprios filhos e netos, mas eles moram no exterior e raramente o visitam. Ele é um homem muito solitário, disse Trisha. É triste estar tão doente e viver sozinho em uma casa enorme, concordou Marcelo. Ele desconta suas frustrações em quem está ao redor todas as noites. Trisha esperava ansiosamente pelo final do dia de trabalho para finalmente poder passar tempo com seus filhos. Eles se adaptaram bastante bem. Todo o pessoal da propriedade era amigável com Zacarias, Ricardo e especialmente com a pequena Alicia. Julieta os tratava com guloseimas. César os levava para passeios com a permissão de Trisha, quando tinha tarefas para o chefe. Eles adoravam explorar a propriedade com seu imenso jardim e muitos cantos bonitos e tranquilos. Eles só se certificavam de evitar o senhor da casa, o que não era difícil. O senhor Arnaldo só saía para passeios com Trisha, geralmente de manhã e ocasionalmente à tarde ou tarde da noite. Após 2 semanas, Trisha foi lembrada pela primeira vez de seus horários de trabalho irregulares. Ela e as crianças já estavam dormindo quando seu telefone tocou de repente. Era Marcelo. Trisha se apressou para casa imediatamente. O senhor Arnaldo estava tendo uma convulsão. Instantaneamente acordada, Trisha lembrou que tinha sido avisada de que seu paciente poderia ter tais ataques. Sem se preocupar em se vestir, ela jogou um roupão e correu para dentro da casa. Ela rapidamente entrou no quarto. O senhor Arnaldo estava meio deitado na cama e respirando tão forte que ela ouvia seus assobios e chiados de longe. Ao lado dele estava Marcelo, que já tinha aberto as janelas e estava reunindo os suprimentos médicos. Agradecendo com um aceno de cabeça, ela começou a trabalhar. Colocou uma máscara de oxigênio sobre o rosto do senhor Arnaldo e começou a fornecer oxigênio. Então encontrou a medicação necessária e a administrou. Felizmente, o ataque não foi grave e os medicamentos fizeram efeito rapidamente. Como você está, senhor Arnaldo? Ela perguntou, uma vez que seu pulso e respiração se estabilizaram. O velho suspirou. Para um homem que quase morreu, estou bem. Você precisa de um chá quente? Sugeriu Trisha. Vou mandar fazer agora. Ótimo, ele respondeu. Oh, também tenho mais um favor a pedir. Você faria? Trisha assentiu. Claro, claro. O que é? Se apresse, ou será tarde demais. A simpatia de Trisha pelo velho começou a evaporar. Vou tentar, respondeu friamente. Vou arranjar o chá. Depois de pedir para fazer o chá, Marcelo entrou na cozinha. Como você está? Ele perguntou. Bem, é só o jeito que ele é. Ele vai continuar sendo um idiota até o fim, mesmo depois de morto. O que você quer dizer com isso? Perguntou Trisha. É assim que eu vejo, disse o gerente, suspirando e passando a mão pelo cabelo. Às vezes, penso que o chefe não é realmente assim. Ele simplesmente decidiu em algum momento que essa era a única maneira de se comunicar com o mundo. E mais disposto a agir como humano. Trisha deu de ombros e olhou para Marcelo, mas sinto muito, acredito que ele está sendo sincero. Marcelo sorriu. Você gostaria de um café? Ele sugeriu. Não, prefiro ir para a cama. Boa noite. Boa noite, Trisha. No dia seguinte, quando Trisha e as crianças chegaram para o café da manhã, Marcelo fez um anúncio inesperado.
Trisha, você tem o dia de folga hoje. Por quê? Ela se perguntou. O gerente deu de ombros. O chefe disse que sim, sua irmã está visitando ele com as crianças. Eu acho que eles vão cuidar dele. Trisha franziu a testa. E as injeções? O gotejamento? Marcelo fez um gesto de desdém. Não se preocupe, chamamos uma enfermeira de uma clínica particular. E por que ela não vem todos os dias? Por que você precisa de mim? O chefe não gosta de pessoas novas, Julieta interveio de repente, com um sorriso, enquanto servia cheesecakes para as crianças. É por isso que ele insiste em ter alguém permanente, alguém que conheça todos os seus hábitos. Entendo, respondeu Trisha mentalmente, então ele enlouquece as pessoas e faz com que elas desistam. Um escravo permanente é mais agradável de abusar do que enfermeiras de uma clínica particular que serão diferentes toda vez. Ela não disse isso na frente das crianças porque queria que elas acreditassem que ela tinha um bom emprego. Quase todos nós ganhamos o dia de folga, acrescentou César. Se você não se importa, Trisha, e vocês também, posso levar as crianças ao zoológico e podemos parar para almoçar em algum lugar no caminho. Urrai! Gritou Alice alegremente. Dos três, ela era mais próxima do jovem motorista alegre, que sempre prestava atenção às crianças. Não, meus queridos, disse Trisha firmemente. César tem o dia de folga e não posso impor a ele, mas o motorista dispensou de preocupações. Não se preocupe, Trisha, ele disse. Vou ao zoológico com meu sobrinho, que tem 10 anos. Posso levar suas crianças também, não é um problema para mim. Trisha olhou para as crianças com dúvida. Nós vamos nos comportar, Ricardo implorou para sua mãe. Zacarias deu de ombros, dizendo que iria se necessário. Tudo bem, então, ela disse. Vou pegar o dinheiro. Você não precisa, César respondeu. O chefe sempre deixa dinheiro para pequenas despesas. Não se preocupe, Julieta assegurou. Após o café da manhã, César e as crianças foram para a garagem para ligar o carro. Apenas Marcelo e Trisha ficaram na cozinha. Você tem planos para o fim de semana? Marcelo perguntou a Trisha. Eu não tenho certeza, acho que devo ir para a cidade e verificar o apartamento. Marcelo se animou. Você quer ir junto? Tenho alguns recados do chefe para fazer, não vai demorar muito, e então podemos verificar seu apartamento. Podemos almoçar no caminho de volta, se não se importar. Sim, podemos, respondeu Trisha. Com Marcelo, ela se sentia à vontade e confortável. Ele sabia como manter uma conversa sem ser intrusivo. Ele falava sobre seus assuntos atuais de forma interessante, sem revelar demais. Trisha percebeu quanto estava sentindo falta da simples interação humana. Após sua demissão do trabalho, sua vida girava em torno do marido e dos filhos. Ela tinha amigos da faculdade e do trabalho, mas eles tinham suas próprias vidas, maridos, filhos, trabalho, e não podiam se encontrar com muita frequência. Depois que Heitor partiu, ela se recolheu em suas preocupações, preocupada com as perspectivas de emprego, pagamentos de hipoteca e os sentimentos de seus filhos. Ela não tinha tempo para si mesma. Há quanto tempo você trabalha para o Sr. Arnaldo? Perguntou Trisha a Marcelo. Marcelo pensou por alguns segundos e então respondeu, 5 anos. Isso é muito tempo, exclamou ela. Bem, exceto você, eu sou provavelmente o mais novo da casa. Incrível como todos vocês conseguem ficar, ele sempre foi assim, Marcelo riu. Quando comecei, talvez ele fosse um pouco mais gentil. Mas ele não era particularmente gentil, não posso negar que tive minhas dificuldades com ele, consigo imaginar, Trisha suspirou, nos primeiros 6 meses eu queria desistir umas 7 vezes por dia, eventualmente isso se tornou menos frequente, agora nem penso nisso. Marcelo concordou. Trisha franziu o senho. Por que é isso? O salário tem um papel, sim, mas não é a única razão, o que mais então? Trisha estava curiosa. Marcelo parecia tão inteligente e confiante, ao contrário dela, ele provavelmente poderia encontrar muitos empregos ótimos em outro lugar. Experiência, Marcelo respondeu, eu não só gerencio a casa, mas também ajudo o Sr. Arnaldo a conduzir negócios remotamente, embora ele pareça tão fraco e decadente, seu cérebro ainda está afiado, e duvido que eu pudesse encontrar outro emprego que me permitisse aprender a administrar um capital tão grande.
Entendo, disse Trisha, mas sua vida parece girar em torno do Sr. Arnaldo, não acha isso uma pena? Suponho que sua esposa e filhos dificilmente o vejam em casa. Marcelo riu. Claro que não pareço muito jovem, ele disse, mas só tenho 33 anos. Trisha ficou constrangida. Não sei o que você quer dizer, ela admitiu, e você parece maravilhoso. Obrigado, estou lisonjeado, não é todo dia que recebo elogios de mulheres tão bonitas. Quis dizer que não tenho esposa e filhos ainda, noiva, namorada, nada disso parece suspeito? Trisha riu um pouco, ela admitiu. Sou apenas um viciado em trabalho, quero começar uma família quando tiver certeza de que posso sustentá-la. A propósito, chegamos aqui, você pode esperar, são apenas 15 minutos, então iremos para o seu apartamento. Claro, Trisha respondeu. Marcelo pegou uma pasta com documentos e saiu. Trisha ficou sozinha no carro, pensou que talvez, como Marcelo, ela pudesse se ver amarrada a essa casa e ao velho ranzinza por anos a fio. Agora é verão, mas e no outono, quando as crianças forem para a escola? Ela percebeu de repente que Mary Austin, que a havia contratado, não tinha discutido esse assunto com ela, provavelmente porque não esperava que Trisha ficasse por tanto tempo. Mas Trisha está segurando firme e não vai desistir. Não vai conseguir, Sr. Arnaldo. Ela mordeu o lábio dolorosamente, lembrando-se da noite anterior. Ela tinha realmente ficado com medo dele naquele momento e, pela primeira vez, havia sentido pena dele, mas assim que ele pôde respirar, imediatamente a insultou. Marcelo voltou e interrompeu seus pensamentos tristes, ele parecia satisfeito. Vamos para o seu lugar. Vamos. Era improvável que algo acontecesse lá. Patrícia estava mais acostumada a estar no controle agora. Para o almoço, disse Marcelo alegremente, vou te mostrar um lugar maravilhoso. Não acho que cozinhem lá tão bem quanto a nossa Julieta, viu Trisha? Oh, sim, Marcelo suspirou, mas ainda vou tentar te surpreender. Ele a levou a um grande restaurante francês situado no último andar de um alto centro empresarial. A música agradável tocando e os condicionadores de ar funcionando a todo vapor eram um alívio bem-vindo do dia quente de verão. Foram levados a uma mesa com 2 sofás confortáveis perto da janela, oferecendo uma vista para o rio e para a ponte. Você se importa se eu escolher para você? Marcelo perguntou. Vai em frente, respondeu Trisha. Eu não estou familiarizada com tudo aqui de qualquer forma. Tudo bem, respondeu Marcelo. Quando o garçom se aproximou, Marcelo apontou vários itens no cardápio sem mostrar para Trisha, então ela não sabia o que esperar e ficou muito surpresa quando a primeira coisa que trouxeram para ela foi um copo de vinho tinto. É apenas hora do almoço, lembrou a companheira. Então Trisha suspirou, incapaz de encontrar outro argumento. E você não vai ter nenhum. Estou dirigindo, certo? O vinho era uma mistura equilibrada de doçura moderada e acidez. Trisha saboreou o sabor, percebendo que não conseguia se lembrar da última vez que simplesmente sentou e passou o tempo tranquilamente com um copo de vinho. Obrigada, ela disse, este é o dia mais maravilhoso do ano passado. Marcelo sorriu, espere para me agradecer, ele disse, a refeição ainda não chegou. Conte-me sobre você, Trisha pediu de repente, você é um verdadeiro mistério para mim. As sobrancelhas do homem se ergueram em diversão, agora isso é uma confissão. Por que sou um mistério? É só que eu não sei nada sobre você, ela admitiu. Nem eu sobre você, Marcelo retrucou. Justo o suficiente, mas vamos começar com você, Marcelo concordou. Bem, vamos lá. Eu não sou daqui, nasci em uma pequena cidade longe daqui. Frequentei uma escola de assentamento comum, cresci em uma família comum, mas sempre tive grandes ambições, foi por isso que decidi vir para cá. Não foi fácil, mas consegui. Meus anos de estudante foram divertidos, então consegui um emprego, depois mudei mais 5 vezes até chegar ao Sr. Arnaldo e o resto você sabe. Há uma sensação de que você pulou muita coisa em sua história, Trisha observou pensativamente. Quem sabe, talvez eu te conte sobre isso mais tarde. Agora vamos falar sobre você, ele instigou. Ok, bem, eu também não tenho nada interessante. Sou daqui, mas fui criada pela minha mãe. Nunca conheci meu pai e minha mãe não me contou muito sobre ele. Ela era professora de música, então vivíamos modestamente, ela confessou.
Você frequentou a escola de música, Trisha suspirou. Oh sim, 2 longos anos da minha vida. Só me lembro de uma melodia agora, minha mãe me fazia tocar mais frequentemente. Tudo mais desapareceu da minha memória. Eu toquei tantas vezes que se você me acordasse às 2 horas da manhã, eu a tocaria com os olhos fechados. Qual é a melodia? Bach, Chopin, Tchaikovsky? Não, não é clássica, com certeza. Honestamente, eu nem sei, minha mãe nunca me disse quem a escreveu. Eu tenho uma teoria de que ela mesma a compôs, mas não posso confirmar, ela compartilhou. Algum dos seus filhos frequenta a escola de música? Não, respondeu Trisha curtamente. Ao contrário de você, eu não estudei muito bem. Trisha continuou, por algum motivo, de repente, decidi que queria ser enfermeira. Pensei que fosse uma profissão bonita, nobre e romântica. É, disse Marcelo, nem um pouco. Trisha suspirou, não me arrependo. Achei o estudo interessante e o trabalho também, especialmente no trabalho, onde conheci Heitor, meu marido. Ele era seu paciente? Sim, eu tinha acabado de começar a trabalhar e não sabia fazer nada sozinha. Lembro-me até que minhas mãos tremiam quando estava dando injeções ou fazendo curativos. Eu achava que era óbvio, mas Heitor não percebeu. Marcelo sorriu. Tenho certeza de que ele se apaixonou por você à primeira vista, ele disse. Ele fez, na verdade. Eu também gostei dele. Começamos a namorar logo depois e, 6 meses depois, nos casamos. Pouco depois, descobri que estava grávida. Você se tornou uma mãe muito jovem, Marcelo sorriu. Sim, a primeira vez foi difícil, mas então minha mãe ainda estava viva, ela me ajudou muito. Trisha suspirou, então Zacarias cresceu, foi para a pré-escola e eu voltei ao trabalho. No entanto, quando ele completou 4 anos, fiquei grávida de Ricardo e, 3 anos depois, Alicia nasceu. Depois que Alicia nasceu, decidimos que eu ficaria em casa, então não trabalhei por 7 anos. Uau, disse Marcelo, devo dizer que você está fazendo um ótimo trabalho, especialmente depois de uma pausa tão longa. Trisha sorriu, obrigada, é bom ouvir isso. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Marcelo perguntou. Trisha deu outro gole de vinho. Por que eu me separei do meu marido? Sim, ele me deixou, Trisha confessou, possivelmente influenciada pelo vinho. Ele apenas deixou um bilhete dizendo que estava apaixonado por outra mulher. Ele nem sequer falou com você, Trisha balançou a cabeça. E as crianças? Ele nem se despediu deles também, que terrível, e pensão alimentícia, Trisha sorriu tristemente, está tudo bem, estou bem agora. É por isso que você está se segurando a esse emprego. Exatamente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando a conversa que acabaram de ter. Então Trisha perguntou, e sua vida amorosa? Você tem apenas 2 anos a menos que eu, não consigo acreditar que você não teve um relacionamento sério. Marcelo sorriu tristemente, eu tive, e bastante longo. Quando eu ainda estava na faculdade, namorei uma garota ambiciosa, nós dois tínhamos ambição, mas nossos objetivos eram diferentes. Minha ambição era focada na carreira, enquanto a dela era encontrar um homem bem-sucedido. Você não é um homem bem-sucedido? Perguntou Trisha surpresa. Bem, obrigado pelo elogio, é difícil para mim me avaliar. Então eu digo que você é um homem bem-sucedido, interrompeu Trisha. Muito obrigado, respondeu Marcelo com um sorriso. Bem, independentemente disso, minha namorada na época não me via como um homem bem-sucedido. Ela terminou comigo dizendo que merecia algo melhor. Uma mulher muito tola, comentou Trisha. Depois desse comentário, preciso te servir mais vinho, disse Marcelo, sinalizando o garçom. Então ela me deixou e decidi me tornar um homem bem-sucedido para que ela voltasse para mim. E como foi isso? Ótimo. No caminho, percebi que não quero estar com uma mulher que não me valorize pelo que sou, mas pelo meu status social. Trisha assentiu. E eu não quero estar com um homem que partiu, deixando apenas um bilhete na mesa, ela disse. Marcelo sorriu tristemente. Apoio totalmente essa decisão sábia. Na manhã seguinte, Trisha acordou com dificuldade. Sua cabeça latejava, sua boca estava seca e a luz do sol que entrava pelas cortinas parecia insuportavelmente brilhante.
Eu dormi demais, provavelmente nem configurei meu despertador ontem à noite, mas o relógio indicava que ainda era cedo. Tomou um banho e escovou os dentes, garantindo que as crianças ainda estivessem dormindo. Ela foi silenciosamente para a casa principal. Julieta já estava agitada na cozinha. Oh, Trisha, cumprimentou a mulher alegremente. Bom dia, você está acordada cedo hoje. Sim, Trisha respondeu roucamente, parece que tive um dia de folga agitado ontem. Julieta sorriu compreensivamente, você ficará bem em 1 hora, logo estará tão alegre quanto uma colegial de 15 anos. Logo ela colocou uma xícara grande de chá perfumado com frutas e ervas diante de Trisha. O melhor remédio para uma ressaca, afirmou Julieta confiantemente. E como é isso? Ela colocou um prato com um grande sanduíche de carne, alface, tomate e ovos na frente de Trisha. Este é o mais delicioso que já comi na vida, disse Trisha, feliz, enquanto comia o café da manhã. Você é mágica, agradeceu Julieta, envergonhada. Com o início do dia de trabalho, Trisha havia se recuperado significativamente e o Sr. Arnaldo estava incomumente amigável hoje. Talvez seu encontro com seus parentes o tenha influenciado, mas ele mal criticou as ações de Trisha e se absteve de comentários depreciativos. Você está surpreendentemente quieta hoje, Trisha comentou durante a tradicional caminhada da tarde após o almoço. Ainda não é noite, Sr. Arnaldo respondeu, mas sem malícia. Esses são seus filhos, certo? Ele apontou para Ricardo e Alicia, que estavam correndo um atrás do outro em volta da fonte. Sim, meus, respondeu Trisha, temendo uma reprimenda, mas o Sr. Arnaldo simplesmente assentiu. Eles são bons crianças e parecem simpáticos, obrigado, Trisha respondeu cautelosamente. Você está criando eles sozinha? Continuou o chefe, mostrando um interesse inesperado. Estou sozinha agora, ela respondeu. É por isso que você me aguenta, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Trisha não respondeu. Eu também queria ter muitos filhos quando era jovem, o Sr. Arnaldo de repente revelou, mas não deu certo. Você já foi casado 4 vezes, não é? Trisha perguntou, surpresa, então se arrependeu de suas palavras. Ela não deveria saber de tal informação, mas surpreendentemente o chefe não comentou sobre isso. O Sr. Arnaldo parecia olhar para o horizonte como se estivesse revendo mentalmente toda a sua vida. Minha primeira esposa não queria filhos e na época eu também não. Éramos jovens e mimados, ambos de famílias ricas. Queríamos nos divertir e aproveitar a vida, ou melhor, minha esposa queria. Eu estava mais interessado em construir um negócio. Então, por que você se casou? Trisha perguntou. Os pais insistiram, era benéfico para a causa comum. Eu não era contra. Ela era uma garota bonita e eu pensei que ficaríamos bem. Mas depois de alguns anos ficou claro que éramos pessoas completamente diferentes. Eu me divorciei e fui trabalhar, ele pausou. Poderia ter água, por favor? O Sr. Arnaldo de repente pediu. Trisha rapidamente entregou a garrafa. O Sr. Arnaldo deu um gole e continuou. Eu tenho quase nada a dizer sobre minha segunda e terceira esposas. Eu me casei com elas por status, eram jovens e bonitas. Eu pensei que seria ótimo, mas cada vez percebi rapidamente que não era o que eu queria. Tudo o que elas queriam de mim era dinheiro, ele pausou novamente. Trisha ofereceu mais água, mas o homem balançou a cabeça. Houve um tempo em que eu poderia ter experimentado o verdadeiro amor. Sua quarta esposa. Não, isso foi antes dela. Eu não me casei com aquela garota. Eu tenho me arrependido muitas vezes desde então, mas não quero falar sobre isso. É muito pessoal. Então tudo mais não é muito pessoal, Trisha pensou, intrigada porque ele escolheu compartilhar tudo isso com ela. Minha quarta esposa se tornou mais uma amiga, disse o Sr. Arnaldo. Eu já sabia sobre o diagnóstico dela quando propus casamento. Diagnóstico? Trisha perguntou. Sim, ela tinha câncer. Nós nos conhecíamos há anos, nossos pais eram amigos desde a infância. Ao longo dos anos, mantivemos contato intermitente, então nos encontramos, conversamos e decidimos passar alguns anos juntos. Você ficou com ela até o fim? Trisha perguntou. O Sr. Arnaldo assentiu. Ela era uma mulher maravilhosa e uma verdadeira amiga. Depois que ela morreu, eu não quis mais ninguém.
Eu simpatizo com você, Trisha disse sinceramente. Após suas palavras, o Sr. Arnaldo pareceu voltar à realidade. Estamos conversando demais, ele disse. Vamos para casa. É hora dos meus comprimidos da noite. Após essa conversa peculiar, Trisha mais uma vez sentiu pena de seu chefe. Sua comunicação não melhorou significativamente, mas ela achou mais fácil suportar suas palavras ásperas. Conforme o verão chegava ao fim, Trisha começou a considerar o ano escolar que se aproximava. Como vocês estão se sentindo aqui? Ela perguntou aos filhos. Eu gosto muito, respondeu Alicia primeiro. Ana cozinha deliciosamente, César nos leva para todo lugar. Tem um jardim grande e podemos brincar o dia todo. Vocês vão voltar para a escola em breve, Trisha lembrou a eles. Sua filha fez uma careta engraçada. Eu não quero ir para a escola, ela disse. Trisha suspirou e olhou para seu filho do meio. Eu também gosto de morar aqui, disse Ricardo, mas entendo que precisamos voltar para a escola na cidade. Ricardo suspirou. Então Trisha olhou para seu filho mais velho. Acho que precisamos conversar, disse Zacarias e levou sua mãe para o quintal. O verão está acabando, todos teremos que voltar para a escola em breve e considerar nossa situação de moradia. Trisha sorriu, dizendo você é tão racional e sério como sempre. Seu filho assentiu, confessando papai me ligou outro dia. Os olhos de Trisha se arregalaram de surpresa. Por que ele não me ligou? Acho que ele está com medo, mas o motivo oficial é que ele está muito ocupado. Entendo, Trisha disse. O que ele queria, pelo que entendi, era se encontrar com você. Talvez para discutir o divórcio ou talvez ele queira reconciliar-se. Trisha riu, exclamando reconciliação. Bem, talvez. Trisha hesitou antes de perguntar ao filho, você gostaria que isso acontecesse? Zacarias balançou a cabeça, dizendo, não me importo se Ricardo e Brenda quiserem vê-lo. Se precisar, eu também o verei. Mas o resto é para você decidir. Ele é seu pai, ela lembrou. Mas eu não acho que o ame mais. E não consigo perdoar o que ele fez. Você não precisa perdoá-lo. Quanto à nossa escola, por que você não conversa com o Marcelo? Ele pode sugerir algo. Vou tentar. Você é o mais esperto, como sempre, disse Trisha, abraçando seu filho. Tudo vai dar certo, mãe, ele assegurou. Diga ao seu pai que estou pronta para conversar com ele. Deixe-o me ligar. Prometeu Zacarias. Alguns dias depois que Trisha e o Sr. Arnaldo haviam completado suas rotinas matinais, Marcelo entrou na sala. Pronto, Sr. Arnaldo? Perguntou o assistente. Absolutamente. Vamos. Você também vem? Respondeu o chefe dirigindo-se a Trisha. Ela pareceu surpresa. Eu? Claro, disse o Sr. Arnaldo calmamente. Tenho muita papelada para assinar e várias reuniões presenciais para participar. Posso precisar de você a qualquer momento. E se eu tiver uma crise? Não quero sufocar na frente dos meus parceiros de negócios. Enquanto dirigiam-se ao centro comercial, Marcelo disse, não temos certeza de quanto tempo vai demorar, então você pode nos esperar no restaurante. Fica no mesmo prédio, no último andar. Apenas peça para cobrar tudo ao Sr. Arnaldo, está bem? Trisha concordou. Se precisar de algo, Marcelo ligará, acrescentou o Sr. Arnaldo. No restaurante, Trisha pediu chá e tiramisu. Ela de repente pensou que essa seria a oportunidade perfeita para encontrar o marido. Ele parecia estar na cidade e eles tinham assuntos urgentes para discutir. Ela o ligou e ele concordou em vir. Que lugar bonito você escolheu, ele disse ao se sentar à mesa. Heitor não havia mudado muito, exceto por perder um pouco de peso. Você está maravilhosa, ele elogiou. Obrigada, respondeu Trisha. Você também. Ele deu de ombros timidamente. Fico feliz que tenha ligado. Trisha suspirou. Deveríamos ter conversado há muito tempo, pelo menos para decidir quando dar entrada no divórcio. É precisamente sobre isso que eu queria discutir, disse Heitor, aproximando-se e colocando gentilmente a mão sobre a dela. Talvez tenhamos sido precipitados, sugeriu. Talvez não precisemos de um divórcio.
Fomos precipitados? Trisha perguntou incredulamente. Foi você quem me deixou um bilhete e nem mesmo disse adeus às crianças. Você não atendia às chamadas ou mensagens e simplesmente desapareceu de nossas vidas como se não significássemos nada para você após 15 anos de casamento. Heitor se contorceu desconfortavelmente em sua cadeira. Me perdoe, ele disse. Não sei o que me deu. Foi como se fosse algum tipo de lapso mental. Trisha suspirou e puxou sua mão. Não vou perguntar quanto tempo você foi infiel ou por que decidiu partir, mas por que você não pôde conversar comigo adequadamente? Por que abandonou as crianças? Seu marido baixou os olhos envergonhado. Eu não sei, Trisha, ele confessou. Acho que é uma crise da meia-idade. Em certo momento, tudo se tornou demais, o trabalho, as tarefas domésticas, os 3 filhos. Você sempre estava com eles e eu me senti deixado de lado. Estava cansado dessa maldita vida cheia de deveres. Sua nova paixão é jovem, divertida, despreocupada, sem filhos? Trisha perguntou. Mais ou menos. Perdi a cabeça naquela época. Não tive coragem de lhe dizer ou às crianças. O que é diferente agora? Ela perguntou. Heitor se aproximou. Percebi o quanto senti falta de você e das crianças, ele confessou. Quero que as coisas voltem a ser como eram. Trisha sacudiu lentamente a cabeça. Nada mudou, ela disse. Vamos nos reconciliar e você fugirá com outra garota em algumas semanas. Não farei isso, insistiu o homem. Trisha suspirou. Heitor, disse ela, eu tive tempo para pensar. Não consigo te perdoar, e meu amor por você desapareceu. Acho que precisamos concordar com uma data para dar entrada no divórcio. O rosto dele mudou, e Trisha viu a fachada de ternura e remorso desaparecer. Então precisamos discutir a divisão dos bens, ele disse. Trisha ficou chocada, mas concordou. Seu carro é seu, o meu é meu, e o apartamento é para mim e para as crianças, disse ela. Heitor discordou. Não, vamos vendê-lo e dividir o dinheiro igualmente, disse ele, com firmeza. Igualmente, enquanto estou criando 3 filhos sozinha, retrucou Trisha. O marido ficou constrangido, mas continuou firme. Eu estava pagando a hipoteca, e você não trabalhava, só dependia de mim, disse ele. Ah, é mesmo? Mas eu cuidava da casa e dos 3 filhos, e agora estou pagando a hipoteca. Você me deixou do nada e nem ajudou as crianças. Você não pode imaginar o que tenho passado nos últimos meses, respondeu Trisha. Então vamos voltar juntos e não precisaremos dividir o apartamento, suplicou o homem. Trisha suspirou. Não, Heitor, já disse o que tinha para dizer. O tom do marido baixou para um sussurro de serpente. Quem vai querer você sozinha com 3 filhos? Você é só uma dona de casa estúpida. Tudo que sabe fazer é cozinhar sopa. Lágrimas escorreram dos olhos de Trisha. Do nada, uma voz masculina conhecida soou atrás dela. Antes que pudesse ver o que aconteceu, Heitor foi arremessado pela metade do restaurante e caiu no chão. Marcelo massageou a mão que acabará de colidir com o maxilar de Heitor. Foi difícil, mas talvez instrutivo, comentou o Sr. Arnaldo. Trisha olhou ao redor e viu seu chefe, que parecia satisfeito por algum motivo. E você está aqui, disse ela, surpresa. Ouvi o suficiente, respondeu ele seco. Heitor se levantou do chão, pressionando a palma da mão contra o rosto ensanguentado. Vamos falar com você novamente, disse-lhe para Trisha. Uau, disse o Sr. Arnaldo, admirado. Acho que devo sair da propriedade com mais frequência. Parece divertido aqui. Vamos para casa, perguntou Marcelo a Trisha. Vamos, respondeu Trisha, limpando silenciosamente suas lágrimas. Em casa, ele foi enviado à cozinha para tomar chá e se acalmar. Temos algo para discutir com o chefe, disse Marcelo. E você só relaxa um pouco. Vou ligar para você. Mas Trisha não conseguia relaxar. Ela continuava revivendo o que acontecerá no restaurante. Provavelmente vão me demitir. Duvido que o Sr. Arnaldo precise de uma cuidadora problemática que arruma brigas no meio do centro empresarial. E quanto ao apartamento? Ainda precisamos dividi-lo ao meio.
Onde eu e as crianças vamos morar então? E se eu tiver que encontrar um novo emprego? Mesmo que eu não seja demitida hoje, a questão da escola ainda está em aberto. A cabeça da mulher estava cheia de tantos problemas. Trisha, vamos, ela ergueu a cabeça. A expressão no rosto de Marcelo não revelava o que estava por vir. Então, ela se levantou e o seguiu obedientemente até o escritório do chefe. Que espetáculo você deu hoje, comentou alegremente o Sr. Arnaldo. Sinto muito, disse Trisha. Não esperava que as coisas acontecessem assim. Tudo bem. Foi até divertido, disse o chefe. Bem, temos outros assuntos para tratar agora. Trisha apertou com medo. Você deseja continuar trabalhando aqui, Sr. Arnaldo? Perguntou ele. Não vai me demitir? Trisha perguntou, surpresa. Você quer ser demitido? Não, ela respondeu rapidamente. Então não vou te demitir, está bem? Trisha ficou chocada. Seus filhos logo começarão a escola, então vou providenciar um carro e motorista para levá-los e buscá-los, disse o chefe, deixando Treas atonita. Mas por quê? Ela perguntou. Porque não quero encontrar uma nova cuidadora, respondeu o chefe calmamente. Obrigada, murmurou Trisha. Além disso, precisamos resolver sua moradia, acrescentou Marcelo. E quanto a isso? Perguntou Trisha, confusa. Morar naquela casa durante o inverno é uma opção, explicou o Sr. Arnaldo. É quente e tudo mais, mas não é muito conveniente se locomover na geada. Vamos dar uma olhada nos seus novos quartos. Novos quartos? Há uma ala da casa que está praticamente vazia, explicou Marcelo. É onde planejamos colocar vocês. Eles saíram do escritório e se dirigiram aos quartos que Trisha nunca havia visitado antes. Por que essa ala está vazia? Perguntou Trisha, curiosa. O Sr. Arnaldo suspirou. É parte do meu passado, disse ele. Eu queria esquecê-lo e não lembrar, mas agora percebo que é hora de deixar o passado para trás. Eles entraram na sala principal. Este é o salão comum, disse o chefe. Há acesso a 4 quartos a partir daqui, o suficiente para vocês. Trisha andou pelo local, surpresa, observando os quartos. Cada quarto era como uma obra de arte separada. Os móveis eram bonitos, selecionados com bom gosto, e quadros adornavam as paredes. Tudo estava pensado nos mínimos detalhes. No entanto, estava claro que ninguém usava aquele lugar há muitos anos. Me pergunto por quê, pensou Trisha. De repente, ela notou o contorno de um objeto familiar sob um pano branco, um piano. Trisha, exclamou, admirada. Posso? Ela se virou para o Sr. Arnaldo, que deu de ombros. Com cuidado, Trisha removeu o pano branco que cobria o instrumento e passou o dedo sobre as teclas. O instrumento estava um pouco desafinado, mas certamente era tocável. A mulher sentou-se e começou a tocar a única melodia que se lembrava, uma que sua mãe tocava para ela desde criança. As primeiras notas foram difíceis, mas logo suas mãos recordaram a melodia, e seus dedos dançaram facilmente pelas teclas. Ela estava de costas para o Sr. Arnaldo, inconsciente das mudanças na expressão do homem idoso. Inicialmente, seu rosto se esticou em espanto, mas depois ele virou a cabeça como se para confirmar que seus ouvidos não estavam enganando-o. Logo as lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Marcelo olhou para seu chefe e não conseguiu conter uma exclamação surpresa. Sr. Arnaldo, o que houve com o senhor? Trisha rapidamente parou e virou-se, surpresa, para o chefe, que enxugava o rosto com a manga da camisa. Como você conhece essa melodia? Ele perguntou. Foi escrita especialmente para mim uma vez. Depois que Trisha e Marcelo acalmaram o Sr. Arnaldo, eles voltaram para o escritório, onde ele começou a contar sua história. Quando conheci Megan, ele começou, ainda era casado com minha segunda esposa. Paramos de viver juntos naquele momento, apenas nos encontrando para discutir a divisão de bens. Eu estava exausto com todo esse trabalho do divórcio. Trisha ficou chocada, seu coração batendo forte. Mal podia acreditar no que estava acontecendo. Megan era tão bonita, disse o Sr. Arnaldo, sonhadoramente. Nunca vi uma mulher tão bonita. E quando ela sorriu para mim, eu soube que estava acabado. Trisha notou Marcelo olhando para ela,
mas ele pareceu constrangido quando ela encontrou seu olhar e voltou sua atenção para o chefe. No entanto, o Sr. Arnaldo parecia alheio ao seu entorno, perdido em memórias de mais de 35 anos atrás. Meus pés me levaram até ela, continuou ele, e pela primeira vez na minha vida, eu estava com medo. Eu estava aterrorizado de que ela pudesse recusar me conhecer. Conheci muitas mulheres, mas nenhuma me causou tanta admiração à primeira vista. Para minha felicidade, ela concordou, ele sorriu extasiado. Acho que nunca fui tão feliz. Minha esposa e eu já estávamos separados, então eu trouxe Megan para esta casa e construí esta ala só para ela. É o lado mais ensolarado da casa. E o piano? Ela tocava para você, Trisha interrompeu. Sim, Megan ensinava música, e aquela melodia que você tocou, ela compôs especialmente para mim. Por que vocês dois terminaram? Trisha perguntou. Uma lágrima rolou pelo rosto do Sr. Arnaldo novamente. Eu fui um tolo, ele disse calmamente. Eu queria me casar com Megan, e ela me recusou. Ela disse que nós dois éramos de mundos diferentes, que não queria se tornar apenas a esposa de um empresário rico e ficar em casa. Tentei convencê-la, disse que ela poderia fazer o que quisesse e ser ela mesma, mas ela se recusou e terminou nosso relacionamento. Então, por que você diz que foi sua culpa? Trisha perguntou. O Sr. Arnaldo suspirou. Por que não insisti no meu caminho, por que cedi facilmente, por que não descobri na época que ela estava grávida? Trisha olhou para ele, e o Sr. Arnaldo estava encarando de volta. Sim, ele disse calmamente. Tenho certeza de que você é minha filha. Trisha esticou as pernas, ergueu a cabeça, desfrutando do sol. Ela gostava daqui, o mar sempre teve um efeito positivo sobre ela, especialmente agora que estavam começando a passar férias em família todos os anos. Mãe, você viu? Nadei mais rápido que o Ricardo, Alicia correu até ela, excitada. Não mais rápido. Não minta, o filho do meio gritou, claramente cansado e sem fôlego, mas sem querer admitir a derrota para a irmã mais nova, que frequentava aulas de natação há 3 anos e mostrava ótimos resultados. Eu só deixei você ganhar, Ricardo afirmou. Claro que sim, retrucou Alicia. Ela conhecia suas capacidades e entendia que o irmão estava nadando com todas as suas forças. Ricardo correu ressentido em direção à casa de praia. Querida, você precisava provocá-lo, Trisha repreendeu gentilmente a filha. Está bem, vá tomar um banho. Logo vamos jantar. Depois que sua filha correu para longe, Trisha se esticou relutantemente, levantou-se da espreguiçadeira e caminhou em direção à casa. Viu Zacarias deitado na rede como sempre, falando ao telefone novamente com a namorada. Jantar em meia hora, ela informou a ele. Ele acenou em resposta, indicando que ouviu as palavras de sua mãe. A espaçosa casa estava fresca. O Sr. Arnaldo e Marcelo estavam, como de costume, sentados na sala de estar jogando xadrez. Vamos embora em 3 dias, e você nem pegou um bronzeado, Trisha suspirou, bagunçando brincalhona os cabelos de seu marido e dando um beijo no rosto de seu pai. Não se preocupe, Trisha, seu pai a tranquilizou. Nós vamos conseguir. Como está o mar, Marcelo? Perguntou Trisha. Quente, respondeu Marcelo. E o jogo? Ela perguntou. Está empatado, suspirou o pai. Marcelo não só adotou meu tino para os negócios, mas também minhas habilidades no xadrez, Marcelo sorriu. Eu aprendo com os melhores, Sr. Arnaldo, ele respondeu. Aliás, checkmate. Ah, você? O Sr. Arnaldo praguejou subitamente. Alice apareceu. Vovô, o que você disse? Fingindo severidade. O Sr. Arnaldo tossiu em constrangimento. Menina, essa é uma frase que você não está legalmente autorizada a dizer por mais 8 anos. Alicia riu. Nós temos palavrões piores na nossa escola, e então ela correu para o chuveiro. Precisamos mudar de escola, o Sr. Arnaldo declarou decisivamente. Não quero que minha única neta aprenda esse tipo de linguagem. Então talvez tenhamos que mudar o avô também, Trisha disse rindo. Porque Alicia ouve essas palavras com mais frequência de você. Um ponto justo, seu pai concedeu, suspirando. Vou tentar jurar menos. Trisha sorriu, olhando de volta para o mar através da parede panorâmica transparente de sua casa de campo.
Ela podia ver o grande sol vermelho se aproximando do horizonte. Me sinto tão bem, ela comentou, enquanto Marcelo se aproximava e a envolvia com os braços por trás. Sempre me sinto bem com você, respondeu o marido. Eu também, concordou Trisha. E estou perfeitamente feliz,